Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos continuar a leitura do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Meu nome é Felipe e eu gostaria de convidá-los a subscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixe o like e não esqueça, suporte esse canal com as doações, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga no Twitter, Facebook e no Instagram. Muito obrigado, vamos começar. Se quiser, deixe seu comentário, faça sua pergunta. Lembrando que há conteúdo diário da leitura de livros, como O Príncipe e outros assuntos no canal. Subscreva. Isso fazia com que as forças temporais do Papa fossem pouco respeitadas na Itália. Surgiu então Alexandre VI, que todos os pontífices que já existiram foi quem mais mostrou quanto um Papa, pelo dinheiro e pela força, poderia impor-se, usando como instrumento do Duque Valentino e como ocasião a invasão dos franceses. Ele fez todas as coisas que descrevi acima acerca das ações do Duque, e ainda que seu intento fosse fortalecer não a Igreja, mas sim o Duque, tudo o que fez reverteu para a grandeza da Igreja, a qual após a sua morte e a do Duque foi herdeira de seu esforço. Sucedeu o Papa Júlio, que encontrou a Igreja forte na posse de toda a Romanha, linkeados aos barões de Roma e aniquilados aquelas facções graças à investida de Alexandre. Encontrou ainda o caminho aberto para uma forma de acumulação de dinheiro, jamais usada antes de Alexandre. A tudo isso, Júlio não somente deu prosseguimento, como ainda acelerou, pensando em conquistar Bolonha, derrotar os venezianos e expulsar os franceses da Itália. Teve sucesso em todos esses empreendimentos, e ainda com mais louvor por tê-los feito para engrandecimento da Igreja, e não de algum particular. Conservou ainda os partidos dos Orsini e Colonna, nos termos em que os havia encontrado, embora entre eles às vezes insinuasse algum chefe propenso a mudanças. Duas coisas os mantiveram nos limites: uma, a grandeza da Igreja, que os assustava, e a outra, o fato de não terem os cardeais, e são os cardeais a origem dos tumultos entre eles. Jamais entre facções estarão pacificadas enquanto tiverem seus cardeais, que são estes que alimentam dentro e fora de Roma os partidos que os barões são forçados a defender. Assim, a ambição dos prelados nasce em a discórdia e os tumultos entre os barões. Portanto, Sua Santidade, o Papa Leão, encontrou este pontificado potentíssimo, e se outros o engrandeceram com as armas, dele se espera que o torne imenso, e venerando com a sua bondade e suas outras infinitas virtudes. De quantos gêneros há de milícias e dos soldados mercenários? Tendo discorrido especificamente acerca de todas as características daqueles principados, sobre os quais me propus no início a refletir, e tendo considerado as razões da sua prosperidade ou ruína e depois mostrado os modos através dos quais procuraram conquistá-los e conservá-los, resta-me agora falar de uma maneira geral sobre os meios ofensivos e defensivos de que possa necessitar. Dissemos acima como é necessário a um príncipe ter bons fundamentos, caso contrário, necessariamente se arruinará. Os principais fundamentos de todos os estados, tanto nos novos como nos velhos, ou nos mistos, são boas leis e boas armas. Quando se podem ter boas leis, onde não existem boas armas, e onde são boas armas, costumam ser boas leis, deixarei de refletir sobre as leis e falarei das armas. Digo, portanto, que as armas com que um príncipe defende seu estado ou são próprias, ou mercenárias, ou auxiliares ou mistas. As mercenárias e auxiliares são inúteis e perigosos. Quem tem seu estado baseado em armas mercenárias jamais estará seguro e tranquilo, porque elas são desunidas, ambiciosas, indisciplinadas, infiéis, valentes entre amigos e covardes entre inimigos. Sem temor a Deus, nem probidade para com os homens, o príncipe apenas terá adiado a sua derrota pelo tempo que for adiado o ataque, sendo espolhado por eles na paz e pelos inimigos na guerra. A razão disto é que não tem outra paixão nem razão que os mantenha em campo senão um pequeno soldo, que toda a vida não é suficiente para motivá-los a morrer por ti. Querem muito ser teus soldados enquanto não há guerra, mas durante a guerra querem fugir ou ir embora. Isso terei pouca dificuldade para demonstrar, visto que a ruína atual da Itália
Não tem outra razão senão estar há muitos anos apoiada em armas mercenárias. Estas já prestaram alguns bons serviços a alguns e parecem valentes, quando comparada umas às outras, mas diante do forasteiro, mostrando aquilo que são, daí ter sido possível a Carlos, rei da França, tomar a Itália com giz. Quem disse que a razão disso eram os nossos pecados, diz a verdade. Porém, não aqueles que imaginava, mas que eu acabo de expor. E vistos serem pecados dos príncipes, também foram eles que sofreram a punição. Quero demonstrar melhor a ineficácia dessas armas. Os capitães mercenários ou são homens excelentes nas armas ou não são. Se o forem, não poderás confiar neles, que sempre aspirarão a uma grandeza própria, quer arruinando a ti, seu patrão, quer oprimindo a outros contra a tua vontade, e se não forem capitães valorosos, por isso mesmo te arruinarão. Se alguém argumentar que qualquer um que tenha um exército nas mãos fará o mesmo, sendo ou não mercenário, responderei que os exércitos devem ser comandados ou por um príncipe ou por uma república. O príncipe deve desempenhar em pessoa a função de capitão. A república deve enviar seus próprios cidadãos, e quando enviar alguém que não mostre valente, poderá substituí-lo, e se for valente, deverá enquadrá-lo na lei para que não ultrapasse o limite. Por experiência, vê-se que somente os príncipes e as repúblicas armadas fazem progressos imensos, enquanto que os exércitos mercenários fazem apenas danos. Uma república que dispõe de exército próprio submete mais dificilmente a um cidadão do que outra que dispõe de exércitos externos. Viveram Roma e Esparta durante muitos anos, armadas e livres. Os suíços são muito armados e muito livres. Os cartagineses são um exemplo antigo de emprego de armas mercenárias, tendo sido por isso destruído por seus soldados mercenários após a Primeira Guerra com os romanos. Embora tivessem como chefes seus próprios cidadãos, após a morte de Epaminondas, Filipe da Macedônia foi nomeado pelos tebanos capitão de suas tropas, mas depois da vitória tirou-lhes a liberdade. Após a morte do duque Filipo, os milaneses contrataram Francesco Sforza para lutar contra os venezianos, qual, depois de vencer os inimigos em Caravaggio, uniu-se a eles para subjugar os seus patrões milaneses. Sforza-se a eles para subjugar os seus patrões milaneses. Sforza, seu pai, que fora soldado da rainha Giovanna de Nápoles, deixou-a de repente desarmada, obrigando-a a lançar nos braços do rei Aragão para não perder seu reino.